Gravando, olá, prezados membros da Escola Popular de Psicanálise Brasileira, João Guimarães, Rosa, Seminários Psicanalíticos Jacques Lacan, no Seminário Livro 10, Angústia, anos 1962, 1963. Estamos concluindo o quarto parágrafo, terceiro subitem do quarto parágrafo, página 63, aliás, do quarto parágrafo, não, do quarto capítulo, para além da angústia de castração, né? Ou além da angústia de castração, página 63, segundo parágrafo, agora sim, o segundo parágrafo da página 63. Lacan avança, agora chegamos a um ponto que também ele nunca foi explicado de maneira satisfatória até hoje. Como é que vem a ser pela via regressiva que o sujeito é levado a um tempo que somos obrigados a situar, historicamente, como progressivo? Vamos ver, não, essa marcação importante que você está fazendo, essa diferença, portanto, discursiva, não, entre o regressivo e o progressivo, né? Vou retomar, então, a questão aberta pelo Lacan. Agora, chegamos a um ponto que também ele nunca foi explicado de maneira satisfatória até hoje. Portanto, nem Freud explicou de maneira satisfatória esse ponto que Lacan irá abrir em seguida. A questão é a seguinte, portanto, como é que vem a ser pela via regressiva, o recordar, tá? O sujeito falante, ou analisando um caso, é levado como é que vem a ser pela via regressiva que o sujeito é levado a um tempo que somos obrigados a situar, historicamente, como progressivo. Então, Lacan continua, situado diante do paradoxo de saber como é que, ao remontar, segundo Freud, não, a fase oral, destacamos a relação fálica, tenha tentado levar-nos a crer que, depois da regressão, era preciso percorrer o caminho em sentido inverso, progressivamente, portanto, o que é absolutamente contrário à experiência clínica. Ele justifica essa afirmação dele. Nunca se viu uma análise, por mais bem-sucedida que a suponhamos, no processo da regressão ao infantil, né? Passar de novo pelas etapas contrárias, progressivas, como seria necessário caso se tratasse de uma reconstrução genética. Ao contrário, posição do Lacan agora, é na medida em que se esgotam até o fim, até o fundo da tigela, todas as formas de demanda, até a demanda de zero, que vemos aparecer no fundo a relação de castração. Posição do Lacan, portanto, é na medida em que se esgotam até o fim todas as formas de demanda, até a demanda de zero, demanda de nada, e vemos aparecer no fundo a relação de castração. Portanto, aparecer no fundo, não, quando a demanda é zerada, o confronto do analisando, estou comentando o confronto do analisando com aquilo que Freud chamou de o rochedo da castração. Isso é Freud. Lacan continua, a castração encontra-se inscrita como relação no limite do ciclo regressivo da demanda. Ela aparece ali a partir do momento e na medida em que o registro da demanda tenha se esgotado. Portanto, comentário meu, a castração, Freud, lido por Lacan, nesse momento em que Lacan está ainda muito transferido a Freud, ele está se valendo, portanto, do termo castração. Então, ele está dizendo, não, a castração aparece ali
na análise, no momento e na medida em que o registro da demanda tenha se esgotado. Demanda, registro da demanda, entendo, demanda do outro e demanda ao outro. Os objetos pulsionais dessas demandas, o objeto anal, fezes, no senso de Freud, demanda do outro, e o objeto pulsional, seio, o alimento, demanda ao outro, demanda discursiva, isso é fundamental. Pois não, Júlio, boa noite, bem-vindo. Página 63, seminário 10, Júlio, página 63, penúltimo parágrafo. Obrigado. Zé Marcos, agora, uma dúvida. A demanda de zero? Assim, porque demanda esgotado, eu até consigo entender, como se tivesse chegado ao limite, mas há essa demanda de zero? Depende do que entendamos por zero. Não se trata, evidentemente, não se trata demanda de zero enquanto demanda pelo número, não é isso? Demanda de zero significa demanda de nada, é a zerificação da demanda. Quando a demanda se esgotou. A demanda mais internacional, essa demanda que se lida corretamente, é essa articulação discursiva entre o falante e seu outro, seu grande outro, na análise que está em construção. Não, essa relação, essa articulação ficaria melhor entre demanda do outro e demanda ao outro. Quando isto se esgota, o analisando, ele confronta-se com a castração. Isso em termos freudianos, que é um termo muito impróprio, não? Em última instância, na análise, quando a demanda de amor ao outro do analisando, se a análise já está acontecendo, não se trata de demanda ao analista, mas demanda discursiva do analisando a seu grande outro que está em construção e análise. Quando essa demanda supostamente se esgota, mas ela jamais alcança o grau zero dela, o analisando, ele é confrontado, eu estou aqui retificando, não? Ele é confrontado com a transferência real, isto é, com a impossibilidade de continuar o seu trabalho de criação ficcional do ordenamento da falta como objeto, desejo no campo da falta como saber. Grande outro. Estaríamos aí, no caso, não na conclusão da análise. Essa demanda de zero, portanto, seria não o analisando, o falante, confrontar-se com a transferência real, com a impossibilidade de continuar transferindo, isto é, demandando. E, portanto, dando continuidade à sua criação ficcional do ordenamento, da falta como objeto, desejo no campo da falta como saber, grande outro. Conclusão de análise, momento de concluir. Momento de autorização, passagem, de analisando o analista. Lacan avança, a castração encontra-se inscrita
como relação no limite do ciclo regressivo da demanda. Mas que não é um ciclo regressivo, como Freud pensou. É sempre um ciclo progressivo. Ou melhor, um ciclo atualizador. Mesmo não da criação ficcional do analisando, de seu grande outro. Então, ela aparece, a castração aparece ali a partir do momento e na medida em que o registro da demanda tenha se esgotado. Lacan continua, é isso que se trata, de compreender topologicamente. Ordenar, não esses elementos em lugares e articular esses lugares ponto a ponto. É isso que devemos entender, por compreender topologicamente. Mas, não podendo levar as coisas muito mais longe hoje, terminarei com uma observação que, por convergir com aquela com que terminei meu último discurso, levará a sua reflexão num sentido que poderá facilitar-lhes o passo seguinte, tal como acabo de apontá-lo. Mais uma vez, não me deterei em rodeios inúteis, tomarei as coisas bem no meio do alvo. Perceba o trabalho de ordenamento do Lacan, da escrita do Freud. Como sabemos, o ensino do Lacan é uma leitura equivocante, analítica, ordenante da escrita freudiana. Página 64, Lacan diz, em Inibição, Sintoma e Angústia, Freud nos diz, ou parece dizer, que a angústia, é o tema do seminário, é a reação sinal ante a perda de um objeto. Lacan vai retificar tudo isso, em atenção. Ele vai retificar, ele vai corrigir, fazer uma leitura lógica, topológica. Lacan continua, e ele enumera, Freud enumera, 2 pontos, perda sofrida em bloco. Isso é Freud. Quando do nascimento saído do meio uterino. Perda eventual da mãe, considerada como objeto. Perda do pênis, perda do amor do objeto, perda do amor do superior. Isso é Freud. É como Freud não fornece o conceito de angústia. Lacan, entendam, Lacan irá retificar tudo isso, ele irá corrigir tudo isso. Em Inibição, Sintoma e Angústia, Freud nos diz, ou parece dizer, que a angústia, Freud, é a reação sinal ante a perda de um objeto. Em seguida, Lacan ele fornece não a enumeração desses objetos perdidos. Para Freud, perda essa que seria, em Freud, causa da angústia. Repito, Lacan irá retificar. E ele, Freud, no texto, e ele, Freud, enumera essas perdas. Perda sofrida em bloco. Quando do nascimento saído do meio uterino. Percebam a leitura fenomenológica, biologizante do Freud. Perda eventual da mãe, considerada como objeto. Perda do pênis, perda do amor do objeto, perda do amor do superior. Lacan comenta, ora, que lhes disse eu, da última vez, para colocá-los num certo caminho que é essencial a apreender. Para que possamos, atenção, fundamental, atenção,
abram os ouvidos e os olhos de vocês. Atenção para o que Lacan irá dizer. Atenção, ora, ele começa a questionar, ele começa, nesse momento, a retificar Freud. Atenção, ora, que lhes disse eu da última vez, para colocar-os num certo caminho que é essencial a apreender. Boa noite, Waxman, bem-vindo, seminário 10, Waxman, página 64, primeiro parágrafo da página 64. Ok. Lacan continua que a angústia não é sinal de uma falta. Retificação direta de Freud. Lacan retificando Freud, corrigindo Freud. Que a angústia não é sinal de uma falta, mas de algo que devemos conceber em nível duplicado, por ser a falta de apoio dada pela falta. Olha que magnífico, hein? Atenção, atenção, atenção. Atenção. Estamos em pleno trabalho retificador de Lacan. Estamos em pleno trabalho de questionarmos Freud. Coisa rara. Coisa rara. Coisa rara entre os analistas questionar Freud. Então, atenção para o conceito fornecido pelo Lacan, atenção, que a angústia, estou lendo literal em Lacan, que a angústia não é sinal de uma falta fenomenológica, representacional, mas de algo que devemos conceber num nível duplicado. Por ser angústia, o que é angústia? Por ser angústia, a falta de apoio dada pela falta. Olha que magnífico. A angústia é a falta de apoio. Esse apoio fornecido por quem ou por quê? Por ser a falta de apoio dada pela falta estrutural. Pois bem, retomem com essa indicação a lista de Freud, que peguei em pleno voo, por assim dizer. Lacan irá fazer isso agora. Ele irá criticar a fenomenologia representacional de Freud. Lacan está fazendo uma leitura, atenção, magnífica, lógica, estrutural. Angústia, a falta de apoio dada pela falta, não pela falta de objeto. O que é a angústia? A falta de apoio dada pela falta, mas não a falta enquanto perda de um objeto qualquer. Não. A falta de apoio dada pela falta estrutural, pela falta como objeto. E também pela falta como saber. Pois bem, portanto, a angústia é a falta de apoio. Perde-se o apoio no desejo e no outro. Olha que magnífico. Perde-se o apoio fornecido pelo desejo, falta como objeto. E pelo próprio grande outro, falta como saber. Atenção. Lacan avança na crítica dele a Freud. Segundo parágrafo, página 64. Lição magnífica do Lacan.
Aqui continua, vocês não sabem que não é a nostalgia do seio materno que gera angústia, mas a iminência do seio materno. Vocês não sabem, ele está retificando Freud. Vocês não sabem que não é a nostalgia, isso é Freud, do seio materno que gera angústia, mas a iminência, a proximidade excessiva, ou a iminência dele. Olha que magnífico. Essa página 64 é extraordinária, hein? O que provoca angústia é tudo aquilo que nos anuncia, que nos permite entrever, magnífico, que voltaremos ao colo. Magnífico, hein? O que provoca angústia é tudo aquilo que nos anuncia, que nos permite entrever, que voltaremos ao colo. Que voltaremos, esse voltaremos ao colo significa, metáfora do Lacan, que voltaremos a posição, voltaremos ao colo significa voltaremos à posição de infantes, daquele que não fala ainda, daquele que não dispõe, portanto, da estrutura para, meu Deus, para sobreviver, pura e simplesmente. O que provoca a angústia, a causa da angústia, é tudo aquilo que nos anuncia, né? Que nos emite um sinal de aviso, um alerta, que nos permite entrever que voltaremos ao colo. Voltaremos ao estado de infância, daquele que não fala ainda, daquele que não dispõe ainda da estrutura. Atenção, não é para se comunicar, não. É para sobreviver como um humano. Portanto, como um falante no laço social. Não, voltaremos a uma posição infância, tendencialmente incestuosa. Não é. Lacan continua, ao contrário do que se diz, o ritmo nem a alternância da presença, ausência da mãe. A angústia não é. Ao contrário do que se diz e se diz até hoje. Incrível, inacreditável. Então, a angústia não é o ritmo nem a alternância da presença, ausência da mãe. Porque esse ritmo ou essa alternância da presença, ausência da mãe, o falante ele já está, portanto, falando. Ele já dispõe, portanto, da estrutura para subjetivar-se, para estabelecer laços com terceiros, para sobreviver. Em última instância, ele já está, portanto, ele já dispõe, portanto, da estrutura real, simbólico, imaginário, pelo menos, do discurso. Não, é do discurso, sobretudo, do discurso inconsciente. Então, a prova disso
que a angústia não pode ser lida, não desde a presença, né, do falante na estrutura. A prova disso é que a criança se compraz em renovar esse jogo de presença-ausência. Portanto, nenhuma angústia. O jogo do Fordá, não há angústia ali não, na criança, não se trata mais ali de um infância. Não, a criança, 1 ano e meio, não, o netinho lá do Freud, não, o neto do Freud, jogando Fordá, a leitura que o Freud faz, a presença, a ausência da mãe, Fordá, lá, aqui, esse é um jogo simbólico. Então, a prova disso é que a criança se compraz, não, ela goza com isso, mas goza naturalmente, porque o Fordá é um jogo discursivo, não há como não ser. A prova disso é que a criança se compraz, se satisfaz, sem dúvida, em renovar, repetir esse jogo de presença-ausência. A possibilidade, frase magnífica, hein? Atenção, a possibilidade da ausência, eis a segurança da presença. Extraordinário. Leitura estrutural rigorosa do Lacan, não fenomenológica. Grifem no texto de vocês, a possibilidade da ausência. Não, posição, portanto, no simbólico, a possibilidade da ausência, eis a segurança da presença. Magnífico. O que há, Lacan avança, o que há de mais angustiante para a criança é justamente extraordinário, em que aula, quando a relação com base na qual essa possibilidade se institui, pela falta que a transforma em desejo, é perturbada. E ela fica perturbada ao máximo quando não há possibilidade de falta. De falta como objeto, não é falta da mãe fenomenológica, é falta de objeto da estrutura. Então, quando a mãe está o tempo todo nas costas dela, especialmente a limpar a bunda, uau, magnífico, hein? Modelo da demanda que não pode falhar. A angústia emerge aí, quando falta a falta no campo do outro. Quando o outro é não imagado como consistente, todo, suficiente, colo permanente. Quando a demanda do outro não pode falhar, é imperativa. Demanda do outro, dê-me amor, dê-me amor. Eu estou ofertando amor, e sob esta oferta de amor, eu estou demandando amor. Aí está a causa da angústia. Quando a demanda de amor do outro, no caso do representante do outro, a mãe, quando essa demanda de amor não pode falhar sob a oferta de amor da mãe. Terrível isso, terrível. Angustiante. Para a criança. Quando a criança pode simbolizar a ausência da mãe, é porque essa mãe, ela mesma, é ela que sabe jogar o Fordá, ela sabe faltar. Ela não está no discurso, enunciando o tempo todo, dê-me, amor.
Parágrafo magnífico, hein? Extraordinário. Comentários? A leitura que o Lacan faz, meu Deus, ela é o avesso, não, de uma leitura fenomenológica, né? É extraordinária a capacidade que ele tem de realizar, de operar uma leitura lógica que ordena corretamente, no caso, a questão da angústia. Ele está aqui claramente correlacionando a angústia com a demanda do outro e nos ensinando quando esta demanda do outro não pode falhar ou não pode faltar, que a angústia emerge. O meu analisando, já contei para vocês esse caso, relatei para vocês esse caso. O meu analisando, eu odeio, ele dizendo em análise, eu odeio a voz de minha mãe. Ela é um sargento. Ela só manda, significa dizer, ela demanda o tempo todo. Demanda amor o tempo todo. Por reler metade do parágrafo, ou retomar onde Lacan diz, o que há de mais angustiante para a criança o que há de mais angustiante para a criança é justamente quando a relação com base na qual essa possibilidade se institui, a possibilidade da ausência. O que há de mais angustiante para a criança é justamente quando a relação com base na qual a possibilidade da ausência se institui, pela falta, que a transforma em desejo, magnífico, hein? Pela falta como objeto, que a transforma essa possibilidade da ausência em desejo, falta como objeto. Então, é perturbada quando essa possibilidade da ausência é perturbada e ela fica perturbada ao máximo, a criança, quando não há possibilidade de falta. Olha que magnífico. Quando a mãe está o tempo todo nas costas dela, o tempo todo, especialmente ele limpar a bunda, demandar, modelo da demanda do outro, que não pode falhar. É a mãe enlouquecedora do filho ou da filha. Essa mãe que não domina, comparece o tempo todo no discurso intrafamiliar. Ela fala o tempo todo, portanto, ela demanda o tempo todo. Todos angustiados, marido e filhos, todos perturbados, porque no discurso intrafamiliar não há a possibilidade da ausência, da falta como objeto, do desejo. Acompanham. Lacan avança num nível mais elevado no tempo seguinte, o da pretensa perda do pênis, pretensa
Lacan novamente criticando Freud, num nível mais elevado no tempo seguinte, o da pretensa perda do pênis, a fase fálica, não? De que se trata? O que vemos no começo da fobia do pequeno Hans. Aí está o ponto. O que vemos no começo da fobia do pequeno Hans. Deposita-se uma ênfase não muito centrada no fato de que, por assim dizer, a angústia estaria ligada à proibição. Ele está lendo Freud, a leitura do Freud, não? Faz o caso, não? A angústia estaria ligada à proibição pela mãe das práticas masturbatórias do pequeno Hans, vivida pelo menino com a presença do desejo da mãe exercendo-se em relação a ele. Mas, Lacan entrando, mas, o que nos ensina aqui a experiência sobre a angústia em sua relação com o objeto do desejo, senão que a proibição é uma tentação. A mamãe do Hans, ao proibir as práticas masturbatórias da criança, essa proibição é uma tentação. Lacan comenta, portanto, contra Freud. Não se trata de perda do objeto fálico, no caso o pênis, para a criança. Não é isso que o anuncia o Hans, mas da presença de que os objetos, incluindo a mãe, não faltam. Esse imaginário é genial, absolutamente genial. Mas o que nos ensina aqui é a experiência sobre a angústia em sua relação com o objeto do desejo. No caso, o pênis, ele está fazendo uma leitura, ele está retomando, recapitulando a leitura fenomenológica do Freud. Mas o que nos ensina aqui a experiência sobre a angústia em sua relação com o objeto do desejo, Lacan entra, senão que a proibição que a mãe realiza, a proibição da masturbação, é uma tentação para o Hans. Ao invés do objeto, estou comentando, ao invés do objeto, Lacan criticando Freud, ao invés do objeto pênis, não se perder pela proibição, não. A proibição materna, não se masturbe, pare com isso, não. É uma tentação. Ao invés do objeto ser perdido, pelo contrário, ele passa a ser mais valorizado ainda pela proibição. Atenção. Lacan genial, ele dirá, não, é a lei que causa o desejo. Atenção. Ele comenta, não se trata de perda do objeto, no caso do Hans, o objeto pênis, como Freud supôs erradamente, mas da presença disto. Os pontos? Então, de que os objetos não faltam. É isso que causa angústia. O que causa angústia não é a proibição. Não. Não, quer dizer, não, é a tentação. A proibição, ela causa uma tentação. Uma atração. Atenção. Não se trata de perda do objeto, mas da presença, né? Não se trata, portanto, de ausência, mas da presença. Os objetos não faltam, não falta atenção. Eles não faltam no sentido de... eles não faltam pela tentação.
Compreenderam isso? Ele continua comentando, né? Ele continua comentando o que Freud entende, né, por causa da angústia. Ele continua: passemos à etapa seguinte, a do amor do superior, com tudo que este supostamente comporta no chamado caminho do fracasso. O que quer dizer isso, senão que o que se teme é o sucesso? Trata-se sempre do isso não falta. O que angustia é sempre isso não falta. Estou analisando o meu magnífico, hein? Um outro analisando o meu. Tá? Eu não deveria dizer analisando o meu, né? Eu deveria dizer analisando, não, dele mesmo. Ficaria melhor. Nenhum analista tem analisando os dele. Atenção. Os analisando são sempre ele mesmo analisando sob condição de ser do outro, né? Grande outro. Atenção para isso. Então, passemos à etapa seguinte, a do amor do superior. A demanda de amor, não? Com tudo que este supostamente comporta no chamado caminho do fracasso. Segundo Freud, da neurose, né? O que quer dizer isso, senão que o que se teme é o sucesso? Trata-se sempre do isso não falta. O analisando meu, então, em um certo momento da análise dele, ele diz, literal, hein? Eu estou com medo de que a minha vida dê certo. Olha que magnífico. Eu estou com medo de que a minha vida dê certo. Ele está angustiado, portanto, não? Porque se a vida der certo, a falta não comparecerá. É isso que angustia. Não é que a vida dar certo, sei lá, o que ele entende por isso. Mas se a vida der certo para ele, sabe Deus o que é uma vida dar certo? É que o que o angustia, né, é que a falta não faltará. Atenção. A falta da falta, né? Deixa de haver falta da falta. É importante que vocês indaguem sobre isso que eu estou lendo aqui. Se vocês apreendem essa leitura do Lacan, super importante. Na clínica, isso é super importante. Para que não reproduzamos o imaginário fenomenológico do analisando, para que possamos fazer a leitura correta da angústia na clínica. Querem conversar? Não? Lacan avança. Hoje os deixarei neste ponto, destinado a desfazer e a contornar uma confusão que repousa inteiramente na dificuldade de identificar o objeto do desejo. O objeto do desejo não é jamais, comentário meu, não é jamais um objeto fenomenológico, diante dos olhos e à mão. O objeto do desejo é a falta como objeto. Não é por ser difícil de identificar que ele não existe. O objeto do desejo, né?
não é por ser difícil de identificar que ele não existe. Ele existe. E sua função é decisiva. Ele existe como falta. O objeto do desejo existe como falta. Página, finalmente, 65, concluindo o quarto parágrafo, quarto capítulo, José Marcos. Além da angústia de castração. No que concerne a angústia, Lacan continua, considerem que o que eu lhes disse hoje ainda é apenas o acesso preliminar a ela. O modo exato de seu posicionamento, ora é o termo, o modo exato de seu posicionamento, no qual entraremos a partir da próxima vez, deve ser situado entre os 3 temas que vocês viram desenhar-se em meu discurso de hoje. Um deles é o gozo do grande outro. O segundo é a demanda do grande outro. O terceiro, que só pode ser escutado pelos ouvidos mais apurados, é essa espécie de desejo que se manifesta na interpretação e da qual a incidência do analista no tratamento é a forma mais exemplar e mais enigmática. 3 elementos, portanto, não o gozo do outro, a demanda do outro e o desejo do analista. Essa espécie de desejo é o desejo do analista, que se manifesta na interpretação. O desejo do analista, função, não é desejo da pessoa que está lá. Essa espécie de desejo que se manifesta na interpretação é o desejo do analista. É ela que há muito tempo me faz formular a vocês uma pergunta. O que representa, na economia do desejo, essa espécie privilegiada de desejo que chamo de desejo do analista? Questão decisiva, hein? Atenção. Perceba como ele conclui este capítulo intitulado Além da angústia de castração. Esse além não é fenomenológico. Esse além é lógico, além da angústia de castração, tal como foi estabelecida por Freud. É ela, essa forma mais exemplar e mais enigmática de desejo, que é o desejo do analista, é o desejo do analista que há muito tempo me faz formular a vocês uma pergunta. O que representa na economia do desejo essa espécie privilegiada de desejo que chamo de desejo do analista? É uma espécie privilegiada e inédita que chama de desejo do analista. Vamos conversar um pouco? 8 e 9. Então, vamos lá, tentem elaborar alguma coisa, ou perguntar, ou... Essa demanda que não pode falhar nem faltar, eu fiquei lembrando muito do livro do Churran, da Sociedade Paliativa, que nós lemos, né? Dessa sociedade através desse discurso científico, religioso, e que ele sempre quer dar a sensação de completude, que nada falta, né? E isso me remeteu muito a essa leitura. E, obviamente, a questão da análise também, né? Que o analisante ele chega também com esse discurso, né? De que imaginário. Né? Uhum, uhum. Você tem razão, Eliane. Né? Nós estamos em uma sociedade na qual o interativo é de que o objeto do desejo está disponível. Ele não falta. E é isso que a leitura analítica diz, não? É isso que nos angustia, né? Não é exatamente a falta de dinheiro para obter esse objeto. Não.
é que ele não falta. O não faltar do objeto não é não podermos comprá-lo. Pelo contrário, quer dizer, é ele estar disponível o tempo todo. É uma oferta, né? Toda. Que oculta, naturalmente, uma demanda também, ela toda, né? Nós vivemos na sociedade capitalista, tecnocientífica, que é a sociedade não do consumo, mas a da descartabilidade. Esse objeto, que supostamente não pode faltar, ele está aí para que o consumamos, isto é, o descartemos e gozemos com isso. E também nós estamos imersos nessa descartabilidade de nós mesmos. Nós é que somos os descartáveis. Nós gozamos com a descartabilidade própria de cada um. Nós nos descartamos, nós nos descartamos como objetos da descartabilidade de objeto, imposta ou ofertada. Portanto, demandada, não? Pela cópula capital tecnociência. Retomamos então amanhã, quarta-feira, seminário 14, a lógica do fantasma. Boa noite a todos, até amanhã. Obrigado.